Salve, rapaziada! Hoje o vídeo vai ser um formato diferente. Infelizmente, eu vou reagir a um vídeo muito triste, mas que tem viralizado aí no Instagram nos últimos dias, que é do perfil cabeça underline oficial underline K. É um vídeo muito triste, mas que infelizmente retrata a realidade de muito brasileiro, inclusive é a minha realidade. Eu vou botar o vídeo na tela, vou deixar ele passar completo e depois eu vou falar sobre esse assunto. Vamos lá. Meu pai, ó. Hoje tu vai ver o outro lado da moeda. Tu tá achando que é só mel, é? Tu acha que eu só vivo dentro de uma roça, né? Correndo gado. Olha logo a situação, cara. Tu acha que tu tem uma família desestruturada ou pra aqui, ó? Ei, moço. Acorda, bora pra casa. Ei. Pô, não é pesado, não. Pesar o que é ali? Soltar os ossos. Cachaça já comeu tudo por dentro. Ele tá carregando um defunto. Não, é meu pai. A cachaça antes de te matar ela, eu tinha vergonha. E a culpada dessa história toda, ó, venha ver quem é. E a culpada da história toda, ó, é ela, manhã. No meio de tanto homem. Ah, mas ele morreu. Não, ele morreu. Aqui tá no efeito da cachaça. Oi. Ele não pode beber porque ele já deu convulsão. Uma vez ele não foi de arrasta pra cima por causa de mim. Que eu vi. Mas se insiste em estar bebendo. Uma porta da casa. Tem que fechar aqui, ó. Tarde lá, ó. A cachaça humilha a pessoa. Vocês viram aí o vídeo, é uma realidade muito triste, que infelizmente muitas pessoas passam por isso, geralmente pessoas de realidade periférica, e eu falo isso, esse vídeo me deixa um pouco até emocionado, porque essa foi minha realidade, inclusive foi o motivo de eu sair de casa. Meu pai é alcoólatra desde que eu tenho minha lembrança mais antiga, e ele era extremamente desse jeito. Quando a pessoa está sob efeito de álcool, ela tem dois extremos. Ou ela fica muito lerda, muito calma, que é o caso do pai do rapaz do vídeo, ou ela fica muito agressiva. O meu pai, quando ele bebe, ele fica não agressivo, mas ele fica muito elétrico. Por exemplo, mesmo, teve um tempo que morava lá em casa, eu e meu irmão mais novo, que é mais novo que eu. E daí eu já trabalhava, estudava o dia todo e tal. Ele passava o dia todo bebendo, meu pai, e chegava em casa de madrugada. De madrugada, papo de 2, 3 horas da manhã. E lá tinha uma radiola, né? Tinha um som lá. Aí ele chegava de madrugada e colocava a música no talo. Só que no outro dia a gente tinha que acordar para poder sair. E a gente se desentendia muito, eu já estava crescendo, eu já estava buscando algum tipo de melhoria. E aí um dia a gente se desentendeu e para não chegar em uma situação mais extremista, foi o motivo que eu decidi sair de casa. E até hoje ele bebe muito pior do que antes, né? Porque antes, querendo ou não, a gente tava ali mais perto. Só que hoje eu já tô grande, meu irmão já tá grande, a gente já se afastou, mas ele bebe do mesmo jeito, ou até pior. E é desse jeito aqui mesmo, a cachaça parece que come, só deixa só a pele e o osso. E a pessoa fica delirando. É... Quando fala isso aqui, falar sobre bebida, é um assunto muito delicado porque a gente tem duas visões que a gente pode observar. Tem a visão que é do mundo carnal, né? Mas também tem a visão espiritual. Porque eu acredito nessas coisas de espírito obsessor. E não é normal uma pessoa beber desse jeito. Porque ela bebe muito, às vezes, para parar de ter a realidade que faz parte da vida dela. Por exemplo, a pessoa tá ali sempre no efeito do álcool para esquecer um pouco da realidade. E geralmente essas pessoas que bebem muito assim, a extremo de ficar desse jeito aí, são pessoas que passou por algum trauma muito extremo no passado. Nem eu sei qual foi o trauma que meu pai passou, ou que o pai do cabeça passou aí, mas geralmente é por trauma muito pesado. Então, eu, como já fui nessa situação, já tive na posição de filho, já tenho muitos pontos ruins referente à questão da bebida, e eu demorei muito tempo para poder perdoar. Porque eu era uma pessoa que tinha um ódio muito grande no coração, até por falta de estrutura familiar, né? Porque não só o problema de parte paterna, mas também o problema da parte paterna, por se tornar algo ruim, isso vai desencadeando outros setores. Por exemplo,
Meu pai tem irmã, meu pai também teve pai, então querendo ou não, o fato desses tipos de atitude aí vai desencadeando outras ações em outras pessoas e isso, querendo ou não, respinga nos filhos. Então, gerou uma sequência de fatores ruins que fez com que nem eu e nem meus irmãos tivessem uma estrutura familiar boa. Uma frase também muito interessante que meu pai falava, e ainda fala hoje quando ele tá são, sem bebida, é que filho de maluco só dá doutor. Traduzindo a frase, é que se você tem uma estrutura familiar muito ruim, provavelmente você vai ser uma pessoa muito bem estruturada. Porque quando você fica exposto a um trauma muito excessivo, muito extremo, a sua vida ela tende também a ser extrema. Ou você vai ser muito alcoólatra, ou você vai ter repouso de bebida. Ou você vai ser uma pessoa muito ruim, ou você vai ser uma pessoa muito boa. Geralmente é isso que acontece quando você fica exposto a esse tipo de situação. E falando aqui, cara, eu não acredito que a pessoa que passa por isso ela esteja só. Porque é complicado, velho. Eu não sei nem muito expressar assim com palavras, porque eu passo por isso, tá ligado? Então, quando eu vi esse vídeo aqui, eu assisti ele várias vezes, porque é uma parada que é a realidade de muitas pessoas. E hoje eu falo isso com tranquilidade porque eu já sou uma pessoa adulta, já não tô mais ali 100% presente, mas você sente, eu no caso com uma sensação de filho, eu sinto a impotência, um fracasso muito grande, porque, pô, é muito foda você conseguir prosperar financeiramente, você conseguir prosperar intelectualmente, você, a partir de você, você ter uma família bem estruturada, e você olhar para uma direção ali que é a parte paterna e, tipo, tá pior. Então, querendo ou não, agora que eu já tô no papel de filho, eu me sinto um pouco frustrado, assim, porque, poxa, se toda a minha vida tá tudo bem estruturado, só isso aqui que é um fracasso, sabe? Então a gente sempre tenta ajudar, e como se trata de vício, é muito ruim, porque a gente já tentou, no caso, eu e meus irmãos já tentou internar, já comprou comida, já deu roupa, já arrumou a casa, porque geralmente também as pessoas quando ela tem um vício, ela negligencia tudo, ela só foca naquele vício. Então ela não come direito, ela não tem uma casa limpa, não tem uma casa organizada. E querendo ou não, isso tudo atrai energia ruim e faz com que esse processo que já é ruim, que já é desastroso, ele se alastre ainda mais, ele piore ainda mais. É, Pô, então é muito complicado, velho. A única coisa assim que uma pessoa que passa por isso, né, pode fazer é orar e não abandonar, velho. Não abandonar, por mais que, querendo ou não, com o passar do tempo, o amor ele vai deixando de existir. Eu ainda prego muito o versículo dos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe. Então, por mais que, se você está passando por essa situação, por um pai, por uma mãe ou por algum conhecido, por mais que você, no meio do caminho, vá perdendo o amor, faça por obrigação, sabe? Não deixe de abandonar, porque é complicado. Eu não consigo imaginar o trauma que uma pessoa passa para que ela chegue nessa situação. Não que o que aconteceu no passado justifique a ação do presente, ou que tudo que ela faça seja justificado por esse trauma do passado. Não, não é isso. Mas eu penso pelo lado de que a gente também pode se colocar no lado da outra pessoa. Porque para ela estar desse jeito que ela está hoje, ela deve ter passado por uma coisa muito ferrada, pô. Pode ser trauma com mãe, pode ser trauma através de relacionamento, sabe? Então é complexo falar sobre isso, mas a única coisa que eu não deixo de fazer é fazer as coisas que estão ao meu alcance. Por mais que muitas vezes as minhas atitudes, tendo em decorrência a isso e a minha realidade, que se aplica a essa realidade do vídeo, as minhas ações elas não geram o resultado que eu esperava, ou então tá fazendo a mesma coisa durante muito tempo e não apareceu um resultado, eu continuo fazendo. Porque é complicado, mas a gente também não pode abandonar, porque eu acredito que o abandono é pior ainda. E você percebe que durante o vídeo, o cabeça, ele dá pra ver que é uma situação triste. Porque só quem passa, de fato, sabe o quanto é ruim, e até as pessoas que não passam por isso devem imaginar quanto é ruim. Mas usando até aquela teoria de que filho de maluco só dá doutor, a gente pode perceber o pai dele aí do jeito que é, mas se você entrar lá no perfil dele, ele posta muito conhecimento. Vou botar o perfil dele aí na tela. E se vocês entrarem lá no perfil do Instagram dele, você vai ver que, pô, o cara ensina muita coisa. Inclusive, eu comecei a seguir ele porque apareceu ele ensinando como é que faz uva passa. Aí depois eu fui ver que ele ensina a fazer sabão, fazer queijo. E aí apareceu esse vídeo. Tipo,
Eu falei assim: "Caramba, velho". Então, às vezes você pensa que a pessoa tá ali e que tá tudo bem. E hoje, com certeza, ele fala e ele tem mais essa tranquilidade de mostrar, porque ele já é uma pessoa adulta, ele já tem um conhecimento mais expandido, então esse tipo de ação aí não gera uma consequência tão negativa para ele, porque querendo ou não, já faz parte do cotidiano dele. Mas imagine essa situação, uma criança tendo um pai assim, tipo assim, festa de colégio, na rua, então querendo ou não, você se sente um extremo negativo. Mas é muito complicado falar isso, eu não consigo nem ter palavras para expressar, porque é um sentimento ainda muito complexo. Eu mesmo, o único sentimento que eu tenho é esse de fracasso, porque eu consigo ter sucesso em muitas coisas, mas isso ainda é algo que eu não consegui vencer. Apesar de não se tratar sobre mim diretamente, é algo que me impacta indiretamente. Porque, pô, é complicado você ter ali. Tipo assim, eu não guardo mágoa. Eu já tive muito ressentimento porque no passado já aconteceu muita coisa ruim. Mas eu entendi que o perdão não é para outra pessoa, o perdão é para você mesmo se sentir bem. Então, já deixei de cuidar durante um tempo, mas depois que eu entendi isso, eu voltei, retomei as minhas atitudes e sempre que eu posso eu faço algo para tentar melhorar. Muitas vezes não surte efeito, ou pelo menos não aparece surtir efeito, mas é complicado, velho. É complicado, parece algo que você tá sempre ali batendo na pedra e não dá resultado. Mas se você passa por essa situação aí, não desista, entendeu? Continue fazendo o que você pode, continue orando, se der, leve para a igreja, eh, busque meios que você acredita que vai ajudar, mas não abandone, porque o abandono vai ser muito pior. Para você pode até não fazer diferença, mas pro outro lado, apesar de estar nessa situação, assim, como se fosse um transe, né, tipo: "Ah, tá fazendo porque quer", não é porque quer. Ali já não a mente já não tá funcionando legal. O corpo já não reage de acordo com o que a mente quer, é um processo complicado. Mas se você está passando por essa situação, não desista. Continue fazendo o mínimo que você consegue e orando, velho, tendo fé, que, que eu acredito que pode dar certo. Eu ainda tenho fé. Eu ainda tenho fé que eu vou olhar para o passado e que vou ter uma realidade diferente, que meu pai vai ter uma realidade diferente, né? É isso. Não desistir. Entrem lá no Instagram do Cabeça, vou botar o link aqui abaixo. Ele posta muito conteúdo bom e não só sobre isso, né? Que foi um vídeo, uma exceção que ele postou, mas ele ensina muita coisa lá no Instagram e eu acredito que com certeza você vai ver algo legal. Ou então, pelo menos, você vai poder assistir o vídeo original. O vídeo de hoje foi esse. É o vídeo mais triste, velho, mas infelizmente faz parte da realidade e a gente não pode esconder, né? Valeu, até o próximo.